Nós estamos num momento pós-eclipse, onde todas aquelas energias que foram desencadeadas, tanto no eclipse solar como no eclipse lunar, está acontecendo de uma forma frenética. E junto a isso, nós temos a entrada de Vênus no signo de Áries, numa conjunção ali com Saturno e Netuno, como também o retorno de Júpiter ao movimento direto e a entrada de Marte no signo de Peixes. E para você entender tudo isso, para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Porto, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet, onde você assiste em tempo real, ao vivo, interagindo comigo e com a turma, ou então na plataforma Hotmart para você estudar no seu tempo livre. Vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. Mas vamos direto ao ponto porque tem muita coisa para a gente falar aqui nesse vídeo. Vamos começar falando de Vênus, que entra no signo de Áries agora no dia 6 de março. E isso acontece junto com a conjunção de Saturno com Netuno. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, aliás, vários vídeos, falando dessa grande conjunção, que é uma grande marca de 2026. E sempre quando um planeta entra no 0 graus de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, nós temos um reset ali, né? Como se fosse um impulso muito maior, onde aquele planeta vai começar todo um ciclo que vai durar o tempo da sua translação, e isso é muito forte. Vênus leva 224 dias para fazer todo esse retorno, ou seja, iniciar 0 de Áries e voltar para esse mesmo ponto. Então, isso significa que ao longo de todo esse tempo, que são mais ou menos 7 meses e meio, ela vai estar vibrando muito dentro dessa configuração que nós estamos observando no céu agora. Então, o que isso significa na prática? Vênus é o planeta que está associado ao amor, ao relacionamento, à parceria. Então, como nós nos colocamos em parceria, por isso ela é considerada a deusa do amor, né? Porque exalta muito essa questão dos relacionamentos e parceria. Já Áries é o primeiro signo do zodíaco, portanto, fala de início, de começar alguma coisa nova. E, portanto, esse é um momento, independente de você estar numa parceria ou não, estar num relacionamento afetivo ou não, esse é o momento para você dar um novo rumo na sua vida, nesse âmbito. Se você está sozinho, pode ser um novo relacionamento que surge. Se você está acompanhado, pode ser alguma nova etapa dentro da sua relação, né, com o seu parceiro, com a sua parceira. Sei lá, de repente vocês estavam ali só se conhecendo e começa a assumir ali um relacionamento. Como também pode ser, não sei, vocês estão namorando há muito tempo, então começar ali um compromisso maior, quem sabe iniciar uma nova etapa no relacionamento, um casamento. Qualquer coisa que represente um início de um novo projeto, a 2. Eu acho que cabe muito bem aqui, tá? Vênus em Áries pede uma novidade, pede alguma coisa nova acontecendo. É claro que ela entra no signo de Áries já dentro de uma conjunção com Saturno e Netuno. E Saturno representa as estruturas estáveis, sólidas. E Netuno fala de sonhos. Então, no seu lado positivo, essa novidade, esse novo relacionamento, ou esse algo novo que surge no seu relacionamento, pode indicar algo que vem muito alinhado com o seu ideal, com aquilo que você idealiza, com aquilo que você sonha, e de uma forma muito sólida, muito estruturada em função do Saturno. Agora, se se trata de um relacionamento que está no aspecto negativo de Saturno e Netuno, ou seja, um relacionamento baseado em mentiras, baseado em traições, esse é um lado sombra de Netuno. Ou um relacionamento baseado numa rigidez, numa intransigência, onde eu imponho as coisas. Isso é o lado sombra do Saturno. Obviamente, quando Vênus entra em Áries, o que a gente tem aí no meio desse saldo? Muitas brigas, tá? E até com possíveis rompimentos, porque o Netuno vem dissolvendo. Áries já é um signo de corte, né? Que é regido por Marte, então, ou seja, ele passa a faca naquilo que não está funcionando mais. Aqui, gente, passar a faca no sentido abstrato, tá? No sentido de cortar, só para explicar.
Então, ele realmente corta com aquilo que vai impedir o início desse novo caminho. Mas se você está na frequência positiva, tanto de Saturno com Netuno, o que você vai colher aqui nessa conjunção, nessa entrada triunfal de Vênus em Áries, pode ser uma coisa muito interessante e muito bonita. De certa forma, no âmbito afetivo, esse é um posicionamento que pede muita iniciativa. Então, ou seja, Áries não fica procrastinando, Áries não fica elaborando muita coisa, ele parte para a ação. Então, se você tem interesse em alguém, Raivele, crie situações onde isso fique mais exposto. Se você tem que tomar uma iniciativa dentro do seu relacionamento, esse é um ótimo momento para isso, né? Já para equilibrar, alinhar isso com o outro e tomar essa iniciativa. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado com Vênus em Áries é a insistência, num sentido de querer impor. Áries, no seu negativo, ele é muito agressivo, e ele tem uma tendência à imposição ali das suas vontades, então cuidado. Um exemplo, se você está interessado em alguém, você dá um primeiro passo e a pessoa retribui, nossa, isso daí já é uma iniciativa onde você deu o primeiro pontapé na bola e o jogo começou naturalmente. Agora, se você dá o primeiro pontapé na bola e não tem a resposta, não tem a reciprocidade que você esperava, não fique insistindo. Relacionamento é como se fosse uma dança, né? Um dá um passo, o outro retribui. Um dá um passo, o outro retribui. A partir do momento que você dá um passo, o outro para. Você dá um passo à frente, o outro dá um passo atrás. Fica complicado. Então, cuidado para não cair no aspecto nocivo da insistência desse posicionamento. Uma coisa que está acontecendo no mundo nesse período aí de eclipse, né, que nós vivenciamos, foi a invasão dos Estados Unidos ao Irã. E quem acompanha esse canal está observando isso, mas assim, não é novidade para ninguém, porque isso a gente já vem falando há muito tempo, tá? Essa grande conjunção, vou pegar o gancho da grande conjunção de Saturno e Netuno que eu falei lá atrás, vem trazendo exatamente isso que a gente está observando, né? O Saturno representa aqui governos, política, regimes, tá? E muitas vezes regimes totalitários. Netuno representa a dissolução, porque como Netuno é um planeta que rege a espiritualidade no seu polo positivo, mas também no lado negativo, está associado à corrupção, coisas que foram meio fakeadas, então tanto aquelas ditaduras reveladas, que todo mundo sabe que como também aquelas ditaduras fakeadas, falseadas, que são travestidas como democracia, a tendência, gente, naturalmente, é Saturno em conjunção com Netuno em Áries, que esses regimes começam a derreter, né? Começa a cair igual um castelo de cartas, que é exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas olham para o ano de 2026 e parece que deu um reset, sabe? Parece que virou uma chavinha ali, que o mundo virou de ponta cabeça. Isso, astrologicamente explicado, é essa grande conjunção, tá? Então, isso a gente já vem falando há muito tempo. Uma coisa muito interessante da astrologia é que ela nos faz entender de uma maneira muito profunda o que está acontecendo. E eu falei que seria radical, eu falei que não seria uma mudança tranquila, uma mudança calma. Não, seria uma mudança bastante radical. Então, se você tem algum amigo, alguma amiga que não está entendendo o que está acontecendo, manda esse vídeo aí para ela, que vai ser de uma grande ajuda. Mas aí você pode falar, Yara, mas eu não concordo com isso, a invasão de um determinado país peitando a soberania de um outro povo, de uma outra nação. Eu vou te explicar isso em 3 pontos, né? O primeiro ponto, dentro de uma visão astrológica, nós estamos adentrando a Era de Aquário, tá? E o que é a Era de Aquário que tantas pessoas falam? Vamos voltar um pouquinho as casinhas no jogo aqui. Vamos pegar a energia de Sagitário, que é o primeiro signo no zodíaco que fala sobre uma expansão, onde você sai da sua bolha, ou seja, do seu mundinho, da sua realidade, e começa a abraçar outras realidades, enxergar as coisas de uma forma mais ampla. É por isso que Sagitário rege outras culturas, rege outros países, ideologias, religiões diferentes, tá? Só que dentro da energia de Sagitário, está cada um dentro do seu quadrado. Então, nós temos a cultura brasileira, nós temos a cultura italiana, nós temos a cultura americana, a cultura israelense, a cultura iraniana, enfim, está cada um
dentro do seu quadrado cultural, geográfico. Isso é energia de Sagitário, né? Eu consigo viajar para um lado para o outro, eu posso estudar sobre essas culturas, mas dentro da energia de Sagitário, está tudo meio que segregado ali. Quando nós entramos na energia de Aquário, as barreiras que dividem tudo isso começam a ruir, começa a cair. Então, isso significa que não existe mais essa soberania como é colocada. Por quê? O conceito de Aquário é um conceito de unidade, é a humanidade. Então, eu posso ser brasileiro, o outro pode ser italiano, o outro pode ser americano, o outro pode ser israelense, mas pertencemos todos a um único grupo, que é o grupo humano, é a humanidade. Então, o Aquário vem exaltando isso. Isso significa, gente, que quanto mais a era de Aquário vai entrando, menos soberania vai ter entre os países, tá? Se existe um país aqui que está indo contra as leis universais, é claro que alguma coisa vai acontecer para interceptar isso, que é exatamente o que está acontecendo. Isso significa que não há mais soberania de uma cultura, de um povo, de um país, se não somar com o coletivo, se não estiver de acordo, pelo menos com o mínimo, né, com as leis de harmonia que regem esse universo. Então, aí eu te pergunto, onde a cultura iraniana, não a cultura iraniana, mas aquele regime, porque os iranianos, nossa, é um povo maravilhoso. Então, a gente não está falando aqui do povo, mas do regime que se instaurou ali naquele lugar. Então, em que aquele regime totalitário agregou para aquele povo e para a humanidade? Absolutamente nada. Então, isso nos leva para o segundo ponto. Uma ditadura não tem soberania. Existe imposição de vontade e uma alienação com relação ao povo. Como é que você pode chamar isso de regime, de política, sendo que aqueles líderes matam mulheres porque parece um pedaço do cabelo? Como é que eu posso chamar isso de soberania se aquele líder pega homossexuais e degola em praça pública num guindaste, justamente somente pela sua opção sexual? Como é que eu posso chamar isso de soberania, sendo que aquele líder mata milhares de manifestantes a sangue frio só por protestarem contra o governo? Gente, uma coisa que eu convido vocês a refletirem é com relação à força de uma ideologia. Não pode ser superior à consciência, à ética, à moralidade. A partir do momento que a pessoa tem uma ideologia tão forte que começa a criar desculpas para isso que está acontecendo, tentativas de justificar o injustificável, cuidado, porque a ideologia já está ultrapassando um ponto tão absurdo que já está começando a virar alienação e fanatismo. Isso é um ponto de Marte em Peixes. Então, a partir do momento que eu começo a justificar esse terror que acontece no Irã, escondendo tudo isso através de um regime, é a cultura deles, é assim mesmo, a pessoa perde a moral de falar de integridade, consciência e retidão, porque não tem como justificar isso. Uma cultura não pode ser cruel. E nós estamos adentrando a era de Aquário. Então, é absolutamente natural que todos esses sistemas extremamente totalitários, egoístas, egocêntricos comecem a cair. É engraçado que parece que as pessoas esperam da era de Aquário algo, sabe? As pessoas todas cantando Imagine do John Lennon juntas, né? Parece que é exatamente isso. Só que esquece que Aquário está na porta. E para entregar essa consciência única, humanitária, com certeza ela vai ter que destruir, ela vai bombardear. Aquário é o signo que rege bomba. Tá? Então, ou seja, ela vai bombardear tudo aquilo que está impedindo a conquista da fraternidade. Você acha que o regime do Irã, da maneira como está agregando alguma coisa na fraternidade humana? Fala sério. Coloca a sua ideologia de lado, pensa sobre isso. Isso não é a era de Aquário atuando? Se não for, eu não sei mais o que é. E o terceiro ponto é que o universo, ele não depende da sua quiescência ou da minha para acontecer. Uma energia transpessoal, e Aquário é uma energia transpessoal, ela vai acontecer porque existe uma lei divina por trás disso, né? Chegou o fim do sofrimento daquelas pessoas.
E uma coisa que eu acho muito interessante é que Vênus está entrando no signo de Áries justamente em cima dessa grande conjunção. Esse é o ponto que eu queria chegar. É em cima dessa grande conjunção. E você observa que no Irã, as pessoas que mais sofrem ali são as mulheres. Se você é uma pessoa que valoriza o feminino, que cuida do feminino, não tem cabimento defender aquele regime, não tem cabimento. E Áries é um signo de libertação. Então, Vênus em Áries vem trazendo uma libertação. Quando você olha os vídeos do que está acontecendo no Irã, gente, é uma coisa assim muito emocionante. As mulheres na rua, em festa, dançando, tirando o véu, sabe? E isso é uma explosão de alegria em todo o país, né? Uma coisa é a pessoa que não é iraniana, que nunca viveu ali, dando uma opinião sobre o que está acontecendo. Outra coisa é a reação dos próprios iranianos com relação ao que está acontecendo. Eu coloco mais o meu foco ali, obviamente. Agora, se a alegria de um povo, né, a libertação de um povo te incomoda, porque essa libertação veio de uma pessoa que você não concorda, que você não gosta, a gente precisa rever isso daí. Porque enxergar de uma forma madura, de uma forma responsável. Porque crianças fazem aquilo que gostam, adultos fazem aquilo que é necessário para a evolução do bem comum. Eu estou colocando essas ideias aqui para que você possa refletir por um outro ponto de vista, tá? Cuidado, porque todas as vezes que a nossa ideologia começa a tomar um ponto tão absurdo, tão radical, tão fanático, que você começa a buscar justificativa para o injustificável, é importante rever essa ideologia. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns vídeos falando sobre essa questão do Irã, para você entender a gravidade e a profundidade disso que está acontecendo agora, para que você possa formar aí a sua própria opinião. Bom, mas antes da gente seguir, se você está curtindo esse vídeo, deixe seu coraçãozinho aí para mim, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso tudo e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas aí que você sabe que precisam entender esse momento tão caótico, tão louco que a gente está vivendo. Mas agora vamos falar de Júpiter, que retorna ao seu movimento direto em Câncer no dia 11 de março. Ele estava retrógrado desde o dia 12 de novembro, tá? Então, lembrando que um planeta retrógrado, ele vem recapitulando questões sobre a energia que ele rege, tá? As questões que ele rege. Júpiter rege expansão, Júpiter rege filosofias, ideologias, crenças, visão de mundo. Como também fala de libertação, né? E Câncer, eu acho que esse é um momento realmente muito feminino, que exalta muito o feminino, porque Câncer rege feminino, Câncer rege a maternidade, Câncer rege família, casa, pátria. Então é interessante a gente observar que, como Câncer rege pátria também, o Júpiter já estacionário para voltar no movimento direto, olha quanta libertação já está acontecendo aqui, quanta expansão. Júpiter fala sobre as leis divinas, né? Então é como se o mundo entrasse de novo, começasse a retomar um processo, claro, não vai ser lento, tá, gente? Não vai ser uma coisa tão rápida, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas um processo de retomada dessas leis, de um mínimo de ordem. O Júpiter, enquanto esteve retrógrado no signo de Câncer, pode ter, agora trazendo para a sua vida pessoal, você pode ter revisto muitas coisas com relação ao feminino, com relação à casa, à família, de repente posturas com relação a parentes, ou a maneira como você vem cuidando daquilo que você ama, ou relacionamento com um parente. Então, você pode ter revisto muita coisa ali de novembro até agora. Agora, como Júpiter em movimento direto, esse é o momento de você colocar tudo isso em ação, né? E reorganizar, redirecionar o fluxo da sua vida. Júpiter também rege justiça, portanto, está diretamente relacionado ao judiciário. E enquanto Júpiter esteve retrógrado, olha quantas coisas, quantos podres, né, com relação ao judiciário vieram à tona aqui. E, gente, olha, para quem acompanha esse canal, sabe que o que está vindo à tona não é novidade para ninguém. Pelo menos eu aqui já estou falando isso há mais de 2 anos, tá? Então, agora que as pessoas estão olhando para o judiciário dessa forma, mas o óbvio já estava exposto há mais de 2 anos.
Aliás, nem digo 2 anos, há 3, 4 anos aí que a gente já está batendo nessa tecla. E quem acompanha esse canal sabe exatamente disso, tá? Então pode ser uma novidade para quem estava com a visão obscurecida por uma determinada ideologia. Mas agora que as máscaras estão caindo, não tem como não ver. Então, agora que o Júpiter entra em movimento direto no signo de Câncer, pode ser que as pessoas consigam enxergar, né, de uma forma um pouco mais clara e até mesmo o direcionamento desses fatos que estão sendo expostos, porque Júpiter é um planeta de fogo, então ele revela a verdade. Então já começa a tomar um direcionamento aí muito positivo. E para encerrar, vamos falar da entrada de Marte no signo de Peixes, que acontece agora no dia 3 de março. E vai ficar aí nesse signo até 9 de abril. Então, vamos entender, isso acontece numa conjunção com o nódulo norte, tá? Com o eixo lunar. Então, vamos lá. Marte é o planeta, como eu falei, ele que rege Áries, então ele é o planeta que rege os inícios, que rege a iniciativa, a abertura de caminhos, ele é o guerreiro. Tá? Em Peixes, Peixes é o signo que rege os sonhos, os ideais, a espiritualidade. Então, no aspecto mais luminoso dessa posição, esse é um ótimo momento para você agir em prol dos seus sonhos, ainda mais que está nessa conjunção com o nódulo norte, que fala para onde nós devemos nos direcionar. Então, coloca o seu foco naquele ideal mais elevado que você quer para a sua vida e coloca toda a sua iniciativa nessa direção. Porque Marte em Peixes, você pode conquistar milagres aí se você tiver foco e não se desviar do seu objetivo maior. Como também Peixes fala de espiritualidade. Então esse é um ótimo momento ou para você começar uma nova senda espiritual, ou para você colocar mais em prática a sua espiritualidade. Marte, como fala de iniciativa, em Peixes ele é muito intuitivo. A decisão do que fazer não vem da mente lógica racional aqui, vem da intuição. Então, para que você tenha acesso a esses insights intuitivos, você precisa estar muito alinhado com a sua espiritualidade. Ser aquela pessoa que tem uma prática espiritual diária e que consegue fazer essa canalização melhor. E aí você vai perceber se você está alinhado com a sua espiritualidade. Quando Marte entra em Peixes, o que você percebe? Mais clareza, mais intuição, o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer. Né? Então, tudo isso vem de uma forma muito clara, intuitivamente falando. Agora, se você é uma pessoa que não tem nenhuma prática de alinhamento energético, espiritual, diariamente, você está se deixando levar por esse turbilhão energético aí que está no mundo, né? E aí, com certeza, você perde a clareza, que é uma característica da sombra do Marte em Peixes, que é quando você parece que está ali num mar, num barco à deriva, sabe? Sem remo, sendo jogado para qualquer lugar, tudo sem muito propósito. Isso caminha para uma depressão, isso caminha para uma coisa muito, muito ruim. Então dá aquela sensação de vazio, tá? E total falta de clareza. Como se você olhasse para frente e não conseguisse ver nenhuma perspectiva ou nenhum senso dentro do que está acontecendo. Isso indica um afastamento muito grande de si mesmo, da sua centelha divina. Então, esse Marte em Peixes é um convite para você retomar as rédeas da sua vida e começar a buscar de uma maneira séria esse caminho espiritual. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma religião que você goste, pode ser uma linha esotérica que você goste. A meditação diária, para mim, é o melhor caminho. Tá? Yara, eu estou totalmente perdida nisso daí. O que nós podemos te oferecer aqui no Instituto é o curso de autodomínio, tá? Que é um curso bem rápido, mas que dá as diretrizes, que dá o passo a passo para você, pelo menos, começar ali, colocar em ordem a sua vida espiritual, ok? Bom, gente, vou ficando por aqui, esse vídeo está ficando muito longo. Deixa aqui nos comentários o que você está achando disso tudo e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.